Ok? Aula número 2, História do Movimento Wesleyano. Vou pôr o share screen. Ufa, voltamos. Por isso que é bom ser expert em computação, tá vendo? É, garoto. Muito bem. Quando eu falo em movimento wesleyano, eu me reporto a 1729. Mas isso aí é o momento que nasce o movimento em si. Ok? Mas antes do movimento wesleyano, tem o proto-wesleyanismo. O que é o proto-wesleyanismo? É o Gênesis, é o embrião, onde tudo começou. Então, vamos lá. O cristianismo na ilha. O cristianismo entrou na Bretanha por 6 portas, tá? Primeiro, navegadores, comerciantes, judeus cristãos dispersos, escravos, soldados e os apóstolos. O cristianismo atingiu em cheio todos esses grupos, e quando eles eram evangelizados, espalhavam o cristianismo por onde chegavam. O escritor Aramis Barros salientou que esse assunto em sua obra 12 Homens, uma Missão, expõe da seguinte forma: comenta a repercussão positiva do ministério gentílico de Paulo entre os demais apóstolos, ainda resoluto em dar as costas às missões internacionais. No entanto, a difusão e o poder da conversão fazia desse grupo potenciais em missões primitivas, e a ilha recebeu muitos deles. Então, vamos pensar comigo aqui por um momento, tá? Você sabia que José de Arimateia, ele é apontado como um dos que pisou naquela ilha da Bretanha pela primeira vez? Olha, quando eu estou falando em José de Arimateia, que foi a ilha, existem registros históricos sobre isso. Não está na Bíblia, tá? É bom que está gravando para não ficar aí, o pessoal entender outra coisa. Não está na Bíblia isso aí, mas está na história. Alguns autores indicam, inclusive esse Aramis, ele é um argentino, nos estudos dele, que o José de Arimateia teria estado na ilha, no comecinho. E quando eu falo em José de Arimateia, eu estou falando no quê? No primeiro século da era cristã. E estou falando também de comerciante. Ele era comerciante. Então, presta atenção. Quando Paulo começou a pregar o evangelho naquela região, ele atingiu navegadores, comerciantes, judeus cristãos, escravos, soldados. Todos receberam o evangelho. Então, vamos montar aqui na nossa cabeça. Navios estão chegando na Grã-Bretanha. Por quê? A Grã-Bretanha, entre a Grã-Bretanha e a França, você vai ter ali o Canal da Mancha. Eu já estive lá algumas vezes. O porto da França é o porto de Calais. E o porto que recebe os navios na Inglaterra é de Dover. Ali era uma rota comercial. Lembra que a rota comercial, a expansão marítima foi responsável pelas rotas comerciais, ok? Essas pessoas que chegaram ali eram crentes, algumas vinham evangelizadas. E aí você vai ter a ilha, que é a Grã-Bretanha, recebendo aí, os navegadores, entre eles haviam crentes. Os comerciantes, entre eles haviam crentes. Os judeus cristãos dispersos, por quê? Os judeus cristãos foram perseguidos. Capítulo 6, capítulo 8 de Atos, vai mostrar a igreja sendo perseguida. No começo, pelos próprios judeus, depois pelos romanos. Os escravos que iam nas embarcações, que faziam parte das comitivas, eles também, alguns eram crentes. Os soldados também eram crentes. Quer ver uma coisa? Aquele rapaz chamado Pudens, que aparece em Romanos 16, e aparece também em Timóteo, 2 Timóteo 4:11, 4:12. Esse Pudens aí, segundo a história, ele é meio-irmão de Paulo. Ele é filho da mãe de Paulo. Paulo fala sobre a mãe deles, lá em Romanos. Esse Pudens, ele foi um dos generais romanos. E Paulo evangelizou. Porque Paulo é filho de um senhor, né? No caso, você sabe que Paulo tem uma cidadania romana,
Ele nasceu em província romana, mas depois a mãe de Paulo ficou viúva. E ela casou, segundo a história, com o general Quíntuplos. E desse casamento nasceu o Pudens. Esse Pudens, ele vai ser evangelizado por Paulo. E ele vai nas caravanas de conquista da Grã-Bretanha. Isso pelos idos de 40, 44, quando Cláudio Nero era o imperador. Na verdade, Cláudio Nero trouxe o rei Caradoc da Inglaterra como prisioneiro. E esse rei possuía uma filha chamada Gladys. Essa Gladys veio para Roma e, quando chegou lá, o imperador romano tinha perdido uma filha com o nome de Cláudia. Ele acabou por adotar essa Gladys. O rei era prisioneiro, ela era princesa da Bretanha, ela ganhou o nome de Cláudia, que é o nome da filha do imperador que havia morrido. Essa Cláudia, ela casa com o Pudens, ela se torna cunhada de Paulo. E a Gladys é irmã de Lino, que está na Bíblia, que é o primeiro bispo de Roma. Olha só que interessante isso. Paulo agora tem um cunhado, uma cunhada, né, chamada Cláudia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21, Paulo fala sobre eles. Ele dita isso lá. Então, você percebe que, de certa forma, a Grã-Bretanha foi evangelizada. Só no século VII, que a Igreja Católica manda um monge para lá, Agostinho, que não é o Agostinho de Hipona, aquele Agostinho do V século, não é aquele, é o Agostinho da Cantuária. Quando ele chega, já encontra crentes lá. Mas isso é a próxima, lá para frente, outra aula. Muito bem. A Grã-Bretanha vai receber esses comerciantes judeus dispersos. Então, dessa forma, chegou na ilha o evangelho. Também, alguns autores, inclusive o Aramis de Barros, ele menciona que o Simão Zelote, um dos 12, foi para a ilha também evangelizar e levou com ele 14 discípulos. Então, na tradição histórica, nós temos Arimateia e nós temos Simão Zelote, que, segundo historiadores, teria levado o cristianismo para a Inglaterra. E lá, a igreja primitiva vai se estabelecer, criando a igreja celta. Quem são os celtas? Bom, aqui não é a história geral natural, mas eu vou dar uma inserção. Celtas era o nome dado a vários povos que viviam naquela região. A Inglaterra é um país, certo? O Reino Unido é a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. A Grã-Bretanha é a Inglaterra, Escócia, país de Gales e a Irlanda do Norte, não a do Sul. Os celtas estavam em todas as regiões. Na verdade, celtas era o nome dado àqueles que viviam naquelas regiões. Mas os celtas são vários grupos. Nos celtas tem os jutos, tem os picos, tem os bretões, tem vários pequenos grupos. É como o brasileiro, né? Nós somos brasileiros. Eu sou paulistano, né? Já o Tom é curitibano, é paranaense, Tom? Você é paranaense? Não. Não, a gente é dali da Grande São Paulo também. Então é paulista como eu. Né? O Marcos já é da onde, Marcos? Eu sou curitibano. Curitibana, tem um paranaense aí. A Viviane é gaúcha, né, Viviane? Olha que eu queria ser, pastor. Mas eu nasci numa cidade que eu não conheço, eu nasci no interior do Paraná. Então, aqui nós temos 2 paulistas. Aliás, eu sou paulistano, acho que tu é paulista. E nós temos 2 paranaenses. Mas todos nós somos brasileiros, certo? Todos nós somos brasileiros, torcedores do Paraná Clube. Então, na verdade, nós somos brasileiros, só que um é paranaense, o outro é paulistano. É o caso dos celtas. Celtas eram um povo, e esse povo tinha vários povos dentro, ok? Os celtas que vão fundar a Boêmia ou a Morávia no 4º século a.C.,
Lembra lá dos moravianos? Ali é fundado pelos celtas. Por isso que o nome é Boêmia, porque vem da palavra Borri, e Borri era um povo celta daquela época. Para exemplificar melhor o que eu estou falando, eu vou abrir aqui um outro material que eu mandei para vocês aí também. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver se eu acho daqui. Peraí, via paralela PDF. Ok, isso aqui. Bom, aqui você vai ter uma compreensão melhor do que eu estou falando. Por isso que eu falei que essa aula aqui é mestrado. Olha só, olha o naipe da aula. Esse material vocês têm aí com vocês. Procura não passar ele eletronicamente para ninguém. Quem quiser que faça o curso, né? Aleluia. Espera aí. Glória a Deus. Tem muito nazareno folgado, né? Tem muito nazareno folgado. Mas são gente de Deus. Olha só. Nós temos ali... primeiro, vocês conseguem ver o meu cursor? Conseguem ver meu cursor aqui? Consegue, né? Eu estou passando o cursor em cima do slide. Consegue ver não, né? Tudo bem. Lá no cantinho primeiro, escrito via paralela, cosmovisão, parte 1. Embaixo tem motos 1, motos 2, certo? A parte azul. Motos 3, motos 4. É que não, essa tela não está aparecendo para a gente. Não está? Não. Gente, espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, deixa eu... Essa aí, ó. Essa que eu... uma tela... Agora voltou. Quer dizer, não. Tá o seu... Tá o rosto do senhor aqui. E agora? Espera lá. Agora sim. Agora foi? Pronto. Consegue ver meu cursor andar aqui? Consegue? Consegue ver, Tom, o meu cursor andando? Sim, sim. Ó, aqui eu tenho motos 1, motos 2, motos 3, motos 4. No motos 1, a igreja primitiva do ano 34 ao ano 44. Do ano 34 ao 44. Por que 34? Lembra que Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. Após a morte de Jesus, seguiu-se a evangelização da Ásia Menor. Então, quando Arimateia e o Simão Zelote, segundo os historiadores, vão para a Bretanha, é mais ou menos desse período aí, entre 34 a 44. 44 é o ano em que o rei Cláudio Nero conquista a Grã-Bretanha. A primeira tentativa de conquista da Grã-Bretanha foi com Júlio César, em 55. Ele não conseguiu, mas o Cláudio Nero conseguiu. Então, veja lá, no Motos 1, passando aqui meu cursor, o Motos 1 aqui, igreja primitiva, Arimateia, mercadores, navegantes, Simão Zelotes, os soldados e escravos chegaram à ilha. Esporadicamente, por conta das viagens, missões e negócios, e sem dúvida havia entre eles cristãos que davam testemunho da sua fé. Então, nesse bolo de navegantes, de escravos que vinham, dos soldados, alguém era crente. E ao chegar na ilha, alguns soldados ficavam, se casavam com algumas bretões, algumas celtas lá, criavam filhos e eram filhos cristãos. Por isso que o evangelho chegou na ilha sem a inserção da Igreja Católica. Continuando aqui agora, o Motos 2, tá vendo? Motos 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, fica melhor. Agora sim. Agora sim, deixa eu ver, peraí. Agora tá legal, né? Aí, ó. Motos 2, Igreja Celta. Pronto. Beleza. Motos 2, Igreja Celta. Você veja que aqui em cima está escrito Ascensão da Igreja, que ela chega no ano 34 e até 208 ela começa a ascender, crescer como igreja na Bretanha, igreja cristã. Então, o que é o moto? Motos em latim, gente, é movimento, é mudança, tá?
Está tendo até aula de latim aqui, uma mudança, né? Glória a Deus. Igreja cristã. Por isso que é bom você aprender, né? Para não ficar respondendo coisa errada. Numa escola dominical, que não foi na igreja nazarena, foi na outra igreja, o professor perguntou quem eram os fariseus. Aí responderam, eram os que jogavam farinha em Jesus, olha só. Quem eram os saduceus? Eram os que seduziam Jesus. Já pensou? E como é que era a linguagem latim da igreja no começo? É porque o povo latia. Não, nada a ver. Então, por isso que tem que fazer curso para você entender melhor e responder à altura. Então, motos, movimenta, mover, 2. Aí vem a igreja celta. Veja, no ano 34 até 44, chega a igreja primitiva. Uma vez que a igreja já está na ilha, então começa a igreja celta. Os celtas não eram o nome de um povo isolado, mas de vários povos, vários grupos nômades que habitavam na ilha. Esta é a razão de ser abrangente, o cristianismo lá. Com a evangelização da Grã-Bretanha, por vários missionários como Albano, Patrick, Columba, etc., a geração seguinte já iniciara a sua fé nos princípios e modos da igreja. O evangelho foi se infiltrando em todas as classes de pessoas e houve resultados inimagináveis. A igreja celta também foi enraizando na cultura local e alcançou quase tudo. Veja bem, aqui tem um ponto interessante. Esse Albano, Patrick, Columba, foram homens que foram evangelizados e que impactaram a ilha. Eu estou falando aqui já isso aqui já é o ano 300 e alguma coisa já, 208, 300 e pouco aqui, já está rolando lá embaixo a Igreja Católica, as heresias, os concílios, já está acontecendo os concílios. Inclusive, no concílio de Arles, que é no sul da França, antes do concílio de Nicéia, em 314, apareceram naquele concílio lá 8 sacerdotes da igreja celta. Ué, como assim? Já tinha igreja na Inglaterra? Essa é a prova. Nos livros históricos aparece 8 bispos vindos da igreja celta. Significa que já havia igreja na Grã-Bretanha. O Albano que aparece aí, esse Albano, ele é o primeiro mártir da igreja cristã na Bretanha. O Albano estava na casa dele quando houve uma perseguição aos crentes. Um crente entrou correndo na casa dele, né? Pediu para ele cobertura. Ele deu. Escondeu o cristão. A perseguição passou, foi embora, e aquele cristão começou a morar lá com o Patrick, com o Albano. Esse cristão era tão dedicado à oração, ao testemunho, que acabou tocando o coração de Albano. Albano tornou-se um crente. E Albano orava e Deus curava as pessoas. Até que o governo foi em cima dele e o matou como mártir, né? Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã na Grã-Bretanha. O Patrick, esse cara foi demais. Quando eu fui pastor em Nova York, durante 2 anos, lá tinha a igreja de São Patrick, é muito famosa, lá em Manhattan. Se você for a Nova York, o Tom vai a Nova York aí mês que vem, então, olha lá, você vai ter a igreja de São Patrick, mas tem que ter vacina, tá? A igreja de São Patrick. A igreja de São Patrick, ela fica em Manhattan, muito conhecida, tem até o culto, até assim, tem o dia de São Patrick também. Quem que é o Patrick aí? O Patrick era um menino de 11, 12 anos que estava brincando no quintal da casa dele, lá na Irlanda, quando alguns navegantes do mar foram invadir a ilha. E nessa luta, ataca, não ataca, o pessoal conseguiu expulsar esses piratas aí. Mas o Patrick foi levado cativeiro, foi levado escravo. Lá no navio, alguém era crente e alguém evangelizou o Patrick. O Patrick conseguiu escapar, voltou para a Irlanda e o Patrick batizou 120 mil pessoas. Tornou-se um dos maiores pregadores da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E ele deixou mais de 300 locais de adoração.
Esse cara foi uma potência na evangelização. Por isso, ele foi escravo para ser evangelizado. Tem hora que Deus permite a gente cair numa escravidão, passar por uma situação que você não quer passar, porque Deus tem um plano maior na sua vida. Então, você não tem que perguntar por quê, e sim para quê. Só glorifica e deixa rolar a bênção. Amém? Glória a Deus. O Columba já é da parte de Iona, que é um mosteiro que agregava pastores daquela região. O Columba teve 3 vezes o seu mosteiro atacados pelos vinques. Numa daquelas vezes, morreram 83 pastores à espada, no sangue. Por 3 vezes, o Columba foi atacado, por 3 vezes ele voltou e continuou a obra missionária. É lá em Columba que vai aparecer os famosos Evangelhos de Lindisfarne. Evangelho de Lindisfarne. Lindisfarne era uma região onde alguém confeccionou os evangelhos em forma de gravuras, de desenhos. Eu tenho em casa um livro desse, o livro dos celtas, que mostra o Evangelho de Lindisfarne, provando que a igreja cristã esteve naquela região. Então, vamos lá. Motos número 1. A igreja cristã chegou na Inglaterra, através, segundo historiadores, do Zé de Arimateia. Aí eu falando do Zé, ó, como se fosse, né, o José de Arimateia, né? O Zé Ari, né? Chegou lá, Zé de Arimateia, junto com Simão Zelote e os 14 missionários. No Motos 2, aí eu tenho até do ano 44 em diante, nós temos aí até 208 até 597, aí os acontecimentos com Albano, Patrick, Columba e outros mais. Vamos agora ao Motos 3. Vamos lá, Motos 3. Pronto. A inserção católica e resistência celta. Preste bem atenção. Primeiro Motos, 34 a 44, eu tenho a igreja primitiva chegando na ilha. Motos 2, 208 a 597, eu tenho já a igreja celta, porque a igreja já se incorporou na comunidade. Agora, de 597 em diante, eu vou ter o Motos 3, que é a chegada da igreja católica. Espera aí, chegada da igreja católica? É porque, como eu falei, o evangelho chegou antes do catolicismo naquela região. O que acontece? Vamos ler aqui primeiro a sentença, depois eu falo da história. Motos 3, Igreja Católica. Inserção da Igreja Católica e a resistência celta. Após Agostinho chegar em 597 e o poder papal praticamente obrigar o rei Oswy a oficializar os celtas como católicos, a Igreja Celta resolveu não aceitar as diferenças de costumes e práticas. Deixou o catolicismo mais ao centro e se refugiou nas montanhas e no interior. O não enfrentamento evitou sangue ser derramado e a intolerância religiosa. No entanto, a forte rejeição ao catolicismo, por todo o tempo, demonstrou a presença de leais célticos por toda a história, até o anglicanismo. Ponto. Vamos lá. Motos número 1, chegada do Evangelho na Bretanha, com Simão Zelote, José de Arimateia e os 14 discípulos. Motos número 2, a ascensão, a insurreição dos missionários Albano, Patrick e Columbas e outros que aí idealizaram a Igreja Celta. Motos número 3, em 597, chega a Igreja Católica na Inglaterra. Como é que foi isso aí? O Papa Gregório Magno estava passeando lá em Roma, quando ele viu os escravos celtas sendo vendidos, os escravos ingleses. Eram os menininhos, eles cantavam cânticos religiosos. E o Papa perguntou, de onde eles são? São da Inglaterra. Eles estão cantando hinos? Sim. Mas nós não temos igreja lá. Parece que não, mas eles estão cantando músicas sacras. O Papa Gregório chamou o Agostinho, colocou ele dentro do navio com 40 monges e enviou eles para catolizar
a Inglaterra. Parece que não, mas eu estou falando de metodismo aí, estou falando de movimento wesleyano, vou chegar lá. Eles chegaram no porto da cidade de Kent. Eu estive lá em Kent. Mas lá não é Kent, não. Lá é frio, dá muito gelo, lá é muito frio. Só o nome que é Kent. Ele chegou em Kent e quando o rei Oswy, aliás, não era o rei Oswy na época, o rei Oswy depois ele oficializou. Antes era o rei Eutévésio. Olha o nome do cara, meu. Eutévésio. Dá para colocar o nome do filho, né? Geralmente é nome de corintiano. Eutévésio Silva, né? Nome de corintiano é assim, Christopherson Santos, né? Nome de corintiano. Então, o rei Eutévésio, né? Eutévésio. Devia ser mineiro, Eutévésio. Ele chegou e recebeu o Agostinho e perguntou: que honra devo a presença, né, do Papa nas minhas terras? E o Agostinho falou: nós viemos para evangelizar a Inglaterra. E aí o rei falou: olha, tem alguma coisa errada aí, porque a Inglaterra já está evangelizada. Como assim? Nós temos aí um grupo de pessoas, já são várias igrejas, que foi feita Patrick Columba, ele começou a colocar isso aí para ele. Aquilo chamou a atenção. Então, mandaram vir um presbítero, que era da igreja celta, para conversar com o Agostinho. Esse presbítero foi o presbítero Aidano, ou Aidanô, né? Veio conversar com o Agostinho. Gente, eu estive na sala que aconteceu esse episódio. De um lado, o Agostinho, do lado do Papa, com aquele chapelão grandão, né? Um bastão do lado, né? Um cajado do outro, aquela roupona grandona, cheia de soldado, e do outro lado, um simples presbítero, né? A roupinha de trabalho normal, aquela roupa grande, normal ali. E o Agostinho perguntou: como é que é isso? É igreja cristã? Sim, somos cristãos. Quantos crentes tem aqui na ilha? Já batizamos mais de 150 mil. Temos 300 locais de adoração. Qual a Bíblia que vocês usam? Não, nós não temos a Bíblia. Nós temos pedaços de cópias dos evangelhos que vêm pelos navios, pedaços de textos de Romanos, pedaços de cópias que vêm. Quem é o Papa de vocês? O Aidano falou: não temos Papa. Está escrito: ninguém chama pais da terra. Qual é a diocese? O que é diocese? Uma catedral. Não tem catedral, a gente faz igual Atos, é de casa em casa. Gente, era uma igreja pura que estava ali, a igreja celta. Puríssima. Quem que é o Papa de vocês? Não temos Papa, nós temos presbíteros que tomam conta das congregações. Rapaz, que coisa linda. Os celtas comemoravam a Páscoa de Jesus na linha judaica. Já os católicos comemoravam no equinócio da primavera, que era com os pagãos. Então, por essas e por outras, o rei Oswy, com medo do Papa, oficializou a Igreja Católica como igreja oficial na Inglaterra. Nisso, a Igreja Celta não quis brigar. Ela se recolheu para as montanhas e ao norte, no país de Gales. E a Católica ficou lá embaixo, dominando a Inglaterra. Mas a Igreja Celta preferiu não brigar. Isso foi no ano 597. Muito bem. Agora tem outra parte aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a... Opa, pronto aqui. Aí nós vamos ter o Motus 4. Vamos recapitular. Motus 1, a chegada do cristianismo na Grã-Bretanha, com Arimateia, Simão Zelote e 14 discípulos. Motus 2, Igreja Celta, com o Patrick, Albano, Columba e outros. Motus 3, a chegada da Igreja Católica, que dividiu o país. Uma parte foi católica, outra parte celta. Motus 4, agora começam os rompimentos. Já vai nascer aí o wesleyano, tá? Fica tranquilo. Começam os movimentos. A partir do ano 664 a 1370, então nós vamos ter a inserção católica e a resistência celta. Os celtas resistiram. Eles ficaram quietos, eles não brigaram, mas eles não abriram mão de serem celtas, aquela igreja pura, ok? Aí vai começar os movimentos, os rompimentos. Deus não permitiu uma guerra religiosa, mas permitiu que os monarcas
rompesse com a Igreja Católica. Então, nós vamos ter 11 rompimentos políticos. Por quê? No ano 1066, William vai invadir a Grã-Bretanha com os normandos e vão conquistar aquela região. Era a chegada do movimento anglo-saxão. Os anglo-saxões vão se estabelecer agora como dominantes daquela região. Por isso que vai nascer a Igreja Anglicana. Quero que vocês saibam que o nome Igreja Anglicana vai aparecer na Carta Magna, escrita pelo João Sem Terra, em 1215, quando menciona a Igreja Anglicana. Mas só em 1534 que o rei Henrique VIII vai dar esse nome à igreja. Por enquanto, é a Igreja Católica. Mas na Carta Magna da Inglaterra já aparecia esse nome. Ou seja, já era um desejo deles se emancipar da Igreja Católica. Então, vamos lá. Veio William, depois vieram os Henriques, são vários Henriques, tem um Ricardo no meio aí. Cada monarca que vinha, gente, rompia com a Igreja Católica. Por exemplo, um monarca disse o seguinte: tribunal religioso, a Igreja Católica faz. Tribunal civil, agora somos nós. Um outro monarca falou: olha, eu só vou aceitar padre mandado para cá pela Igreja Católica se eu for avisado antes. Um outro monarca mandou matar o arcebispo da Cantuária, que era católico. E assim, gente, cada monarca que chegava cortava uma ligação com a Inglaterra. Por quê? Lembre-se que nós estamos no ano 1300. A Igreja Católica era o Império Sacrossanto. O Império Sacrossanto da Igreja Católica, onde eles mandavam em tudo. Eles tinham cobrança de impostos, eram arrendários. Aí você vai ver que 1370, 1400 e pouco, vai vir a invasão, a queda do Império Otomano, em 1453, que já era um reclame contra a Igreja Católica. No ano 1300 e pouco, aí, 60, 69, vai haver aí um problema católico, ou seja, vão aparecer 3 papas. Era papa até papa tudo quanto é lado. Era papa tudo, né? Por quê? O rei Felipe II da França destronou um papa e mandou ele para Avignon. A Cúria Romana elegeu um papa que os outros não gostaram e elegeram um papa em Constança, na Alemanha. Aí tinha um papa em Constança, na Alemanha, que foi o papa que matou o João Ramos da Fogueira em 1410. Tinha um papa em Avignon e tinha um papa em Roma. O que vocês me explicam nisso aí? O Império Papal estava ruído, enfraquecido, porque já tinha três cabeças. Antes era uma cobra só, agora é uma cobra de 3 cabeças. O que vai acontecer? Nesse arrefecimento católico, vai se dar vai se elencar os reinos nacionais. Os países que estavam subjugados à Igreja Católica, a Igreja Católica estava em cima deles, batendo, pegando impostos, terra. Agora, com esse enfraquecimento, eles começaram a respirar igual a foquinha. A foca respira lá quando tem um buraquinho no gelo. Então, começou a nascer os reinos nacionais. E aí, nós vamos ter 11 rompimentos políticos e vai acontecer o primeiro rompimento religioso, que é o John Wycliffe. Depois de 11 monarcas ter rompido com a Igreja Católica, ainda não era tudo, tá? Mas romperam muita coisa. Agora vinha o rompimento religioso com John Wycliffe. O John Wycliffe era um pregador e era, assim, meio político também, um grande professor em Oxford. E ele pregava contra a Igreja Católica e algumas coisas que foi depois para a Reforma. Veja que a Reforma, gente, ela é o final de um processo. Antes da Reforma, eu tenho os pré-reformadores. Eu tenho o Wessel, tenho o John Huss, tenho o John Wycliffe, tenho o Pedro Valdo em 1170, Savonarola. Esse pessoal, eles reclamavam a supremacia católica, o alto clero, o ouro de Roma, latifundiários. Eles reclamavam tudo isso. Eles reclamavam que a encíclica papal
tomou conta da palavra de Deus. Eles diziam que a Escritura era a autoridade máxima. Aí, o John Wycliffe alimentou na Inglaterra o sentimento de rompimento. Por quê? A Inglaterra estava cansada da Igreja Católica, de mandar lá, cobrar impostos. Aí nós tivemos 11 rompimentos políticos, quer dizer, o catolicismo já estava enfraquecido, agora vinha o John Wycliffe pregando nos púlpitos, batendo na tecla, para romper com a Igreja Católica. E isso deu um fôlego nisso aí. Aí vai acontecer o Motus 5. Deixa eu passar aqui agora, vamos lá. A próxima página aí. Motus 5 aqui, ó. Pronto. Vamos lá, Motus 5. Aí nós temos o rompimento, o Motus 5, na verdade, o Motus 5 aqui é rompimento teológico, é o do Wycliffe mesmo, ó. Rompimento teológico. Após um período de muitos desvios da Igreja Católica no selo inglês, surgiu um professor em Oxford, John Wycliffe, e seus ensinos rompiam de vez com a supremacia católica. Seus seguidores eram chamados de Lollards. Ó, os Lollards significa erva daninha, porque eram seguidores do John Wycliffe. Esse movimento foi aclamado como a primeira luz da reforma. Depois dos 10 rompimentos monarcas, este foi o 11º. Aí vem o Motus 6, que é o rompimento anglicano. Aí já está começando aí, ó. Daqui a pouco começa o movimento wesleyano. É o movimento anglicano aí com o Henrique VIII. Ficou a cargo de Henrique VIII o último e fatal rompimento, que seria o 12º. Aparentemente, uma incógnita, pois dos monarcas, este foi um dos mais chegados ao Papa em Roma. Porém, numa divergência, lutou contra Lutero e, posteriormente, isso fez-se prevenir do calvinismo. Depois, por causa de um divórcio negado pelo Papa Clemente VII, brigou com Roma. O rompimento foi fatal e nascia oficialmente, independentemente, a Igreja Anglicana, fruto da resistência, da lealdade celta desde 664. Vamos lá, vamos falar aqui. Esse Henrique VIII, ok? Era muito amigo do Papa Leão X. Quem é o Papa Leão X? O Papa Leão X é aquele que perseguiu Lutero. O Lutero estava pregando as 95 teses. O rei Henrique VIII saiu em defesa do rei, do Papa Leão X, e mandou e escreveu um livro chamado Assertium Lutero. Seria hoje Assertium Lutero, né? Mas não era. Era de assertividade, aonde ele condenava as 95 teses. O Lutero ficou com muita raiva. O Lutero escreveu uma carta cheia de palavrão. Eu tenho essa carta. O bispo até pediu para não publicar, mas eu publiquei assim mesmo. O Lutero falou um monte de palavrão, cara, pro Henrique VIII. Aí os dois brigaram. Nessa briga, o que vai acontecer? Essa briga vai evitar que lá na frente a Igreja Anglicana aceite o calvinismo, porque o Calvino ele é um filhote de Lutero. Ele é uma procriação de Lutero. Então, aí já tem uma briga do Henrique VIII com Lutero. Lá na frente, você vai ver que ele não vai aceitar a predestinação, essas coisas que viu o calvinismo. Aí, depois, o Papa Leão X morre. O Papa Clemente VII sobe ao trono. E aí, o que vai acontecer? O Henrique VIII, ele casou com a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era viúva de Arthur, o irmão do Henrique VIII. O Arthur morreu, não é o Arthur da Tábula Redonda, aquela lenda, não, é o Arthur mesmo da história. O Arthur morreu e o Henrique VIII tinha que casar com a Catarina por causa da aliança de rei. Ela era espanhola. A Catarina era a tia do Carlos V, lá dos V, né? O Carlos V, que era o imperador da época. O Carlos V ficou sabendo que o rei Henrique VIII queria desfazer o casamento. Por quê? Primeiro, porque ela não dava filhos homens para ele. Ela teve 6 abortos. E segundo, que ele começou a gostar de uma camareira chamada Ana Bolena.
ele quer divorciar para casar com a Ana Bolena. E sabe o que ele fez? Ele fez um tratado teológico, cara, brincadeira isso. Ele chamou 4 teólogos, Thomas Wesley, o Thomas Cranmer, eram 4 Thomas. Thomas à vontade aí, que dá para ser um cara de teologia aí. Thomas aí. Esses Thomas, né, vieram para fazer um documento religioso. Olha que interessante. Aonde o rei Henrique VIII pegou Levíticos 21, que está escrito assim, ó, não se deitará com a mulher viúva do teu irmão. Ele pegou esse texto e montou uma tese para dizer ao Papa, eu não posso me deitar com a viúva. Mas, no fundo, ele queria casar com a Ana Bolena e queria um filho homem. Quando o Papa olhou, falou, ele está certo, eu vou dar o divórcio para ele. Aí o Carlos V cercou Roma e disse, se você der divórcio para minha tia, você perde Roma. Você quer perder Roma ou quer perder a Inglaterra? O Papa preferiu perder a Inglaterra. Ele não deu o divórcio. Quando Henrique VIII soube, ficou muito bravo, fez uma reunião com os clérigos e desligou definitivamente a Inglaterra da Igreja Católica. Embora tenha ficado católico da Inglaterra. Mas agora a igreja principal era a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Daí começou a reforma anglicana, que vai nascer o movimento, lá na frente, o movimento wesleyano. Bom, nós falamos até o moto 6, ok? Anglicanismo. Vamos para mais uma pausa, que estamos com 40 minutos de aula de novo. Já passou mais 40 minutos. Então, mais uma pausa agora de novo. E a gente volta daqui a pouco para terminar. Quero abrir agora para que quem tem alguma observação ou alguma pergunta para fazer.